precisava desse respiro. A gente tem uma semana muito tumultuada, onde se debate muito se seria o momento de uma troca de treinador, porque teria 2 semanas até a final. Então, o olho está na final contra o São Paulo. E não adianta, uma vitória dessa impacta. Impacta porque tem o Bruno Henrique tirando sarro do Botafoguense, impacta porque é dentro do Newton Santos, impacta porque você vê ali, a imagem do final da transmissão é muito emblemática, tem o Bruno ali, se eu não me engano, é o Felipe Luiz do lado, e comemorando com você, e sorrindo. Eu não lembro de ver os jogadores do Flamengo sorrindo e a torcida em festa nas semanas recentes. Então, tem um impacto ali que precisa ser falado. Agora, falta um pouquinho mais de jogo coletivo, né? O Botafogo, mesmo não na sua melhor tarde hoje, foi até mais coletivo com o Flamengo do que o Flamengo, e era de se esperar. Os cálculos mais otimistas hoje falavam de 10 anos que o Botafogo não entrava favorito contra o Flamengo. E entrou favorito justamente porque tem um jogo coletivo que o Flamengo ainda está devendo. Muita gente deveu no primeiro tempo, Vitor Hugo, eu não sei, mas professor, eu não sei se eu esperava, desculpa, eu não sei se eu esperava em uma semana que a gente percebesse uma revolução coletiva. Mas o Flamengo precisava apresentar o mínimo. O Flamengo precisava voltar a competir. Era um Flamengo muito abatido. O Flamengo é facilmente abatido em qualquer tipo de jogo. No jogo você pensa que vai ter uma mobilização. Vai ser um mata-mata. Defensor del Chaco. Abatido. Em outro mata-mata, abatido. Um jogo para tentar retomar alguma coisa do Campeonato Brasileiro, o time abatido. Então, eu esperava o mínimo. Essa revolução coletiva talvez ainda não, mas tem sinais. Não uma revolução, mas pelo menos uma evolução pequenininha. Eu acho que o que o Flamengo fez hoje foi uma terraplanagem. Alisou ali o terreno nesse sentido da competitividade, que é o mínimo, e isso está devendo muito, né? A desclassificação contra o Olímpia foi muito isso, né? Você não entender o ambiente em que você estava. Coisa que o time entendeu hoje, né? O ambiente era hostil para o Flamengo. O tamanho do jogo, né? O Botafogo hoje fez uma festa rara na sua história, né? Você juntar tanto botafoguense num jogo importante como esse, depois a torcida do Flamengo até fez um belo barulho quando o time reage, mas a questão é que o Flamengo hoje não fez nada menos do que a terraplanagem em cima da qual a gente espera que comecem a se erguer outras coisas, além dos lampejos individuais. Está assim desde janeiro, né? Desde janeiro está assim. Porque não sobe e desce? Vitor Pereira, depois com o Sampaoli, e a situação, parece que o time não saiu do lugar. Porque a expectativa é enorme em função do elenco, do grupo, da qualidade, e aí vem o treinador, como a gente viu, um dia ele diz: fomos bem, competimos, outro dia ele senta ali e fala: hoje não competimos. E o que tem sido o Flamengo nos últimos tempos? O treinador sentado na coletiva: hoje competimos, hoje não competimos, hoje... Peraí, não dá para competir? Como o Botafogo é o exemplo. Porque o Botafogo não é festival de individualidades, como tem o Flamengo. Ele é a união de tudo isso. E a soma é muito maior do que a de individualidade. Se você a soma, né, ela cria algo superior às individualidades. E o Flamengo não consegue fazer isso, né? Mas hoje, mesmo hoje, você tem um Bruno Henrique que a individualidade saiu o gol com o Mateuzinho de um lado, no gol contra, Bruno Henrique do outro. Aí a estrutura do Sampaoli, quer dizer, se o time não entender que tem um treinador que é um cara chato à beça, todo mundo sabe que no dia a dia ele é chato, mas ele é bom treinador. Aí o time precisa se entender, se quer seguir o chato ou se não quer seguir o chato. Porque que o São Paulo é um cara difícil no dia a dia, todo mundo sabe disso. Quando ele chegou no Flamengo, isso foi falado. Ele sabe disso. Quem trabalhou, você conversa com as pessoas que conviveram com ele no Santos, no Atlético Mineiro e agora no Flamengo. Todos vão te falar a mesma coisa. É impossível o Flamengo contratar sem saber isso. Então ele aposta. E o comando do Flamengo é de dentro do campo para fora. É dos jogadores. Então tem dia que o São Paulo consegue encaixar as ideias dele, tem dia que não. Por que que isso acontece? Dia sim, dia não. Por que que um dia o time aceita e outro não? Porque ele tem um gatilho. Hoje, se perder, a coisa vai ficar feia para todo mundo. Aí vai lá e ganha. E não foi uma atuação coletiva fenomenal. Tem um jogador que não liga para nada disso que está acontecendo. Ele pode até ouvir, um se queixa daqui, outro se queixa de lá. Quando ele entra em campo, ele fala assim: desculpa, o problema é de vocês. O meu é jogar bem, porque o meu joelho quase que moeu o meu joelho. Eu fiquei 10 anos parado, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em dezembro, e não tenho tempo para esse tipo de coisa aí, de vocês. E está jogando uma enormidade. O que o Bruno Henrique está fazendo é fenomenal. Pela idade, pelo tipo de contusão, pela recuperação.
Então ele tem uma tinha perdido uma recuperação temporada antes também. espetacular, espetacular. E no Santos entendeu? tinha perdido um outro ano também. E ainda fez um gol ali que foi anulado por pouco, né? Isso é um golaço. Então, quando é que o Flamengo vai... Os jogadores vão aceitar o jogo do São Paulo e agir coletivamente? Porque o que fez que aquela imagem do gol, né, do Pedro Ivo mostrou o seguinte, tem assim uns deslizes, tem uns lapsos, que é o coletivo o tempo todo, você tem que jogar o tempo todo, a atenção o tempo todo, porque o jogo um momento de desatenção, o jogo te mata. E tem uma coisa que você fala, eu acho que o Calçado é muito feliz quando ele fala no início que o Flamengo ele é uma linha de atuações complicadas e tem esse ponto fora da curva. O torcedor do Flamengo, que hoje está muito feliz, merecidamente, você dá uma cutucada no rival, que era líder, que não perdia, isso é muito feliz. Mas o torcedor, ele merece um pouco mais do que uma mobilização num jogo contra o Fluminense, uma mobilização num jogo de ida contra o Grêmio, uma competitividade no jogo contra o Botafogo no Engenhão, porque o Botafogo é pouco, ainda é pouco para o Flamengo. Tem um ponto, né, Pedro? Até outro dia, né? É só para te passar, Léo. Me parece que é uma coisa meio sempre que a água está começando a chegar perto da cintura, aí corre. Então tem alguma coisa errada. Porque o Olímpia... Por que não é competitividade sempre? O Fluminense fez... O Flu fez também... Aumentou as dores do Flamengo. Expôs muita coisa. Na quinta-feira. Isso mexe. Até outro dia, o Olímpia, não dá. O Olímpia, só para... O que o Fluminense fez foi pensando no jogo depois e vendo que as opções do Diniz, foi um mergulho profundo em algo que todo mundo tem que fazer no jogo do Olímpia. E quando ele vai com o Kennedy, você começa a falar, por que o Kennedy? Porque ele sabia da dificuldade do Olímpia de conter a bola. Ele falou assim, eu vou para dentro deles, porque eles têm uma dificuldade gigantesca. Esse time ganhou do Flamengo, 3 bolas altas ganhou do Flamengo, porque o Flamengo ganhava por 1-0. O Flamengo ampliou a vantagem do Maracanã e conseguiu ali também mexer no jogo de hoje. Porque era para ter tido um Fla-Flu. E o Flamengo desperdiçou essa oportunidade. Então o jogo de quinta do Fluminense mexeu com os brios também, falou assim, não dá, né? Não dá. E hoje eles deram a resposta. Então eles conseguem acessar, sim, não foi uma resposta fenomenal, coletiva, sim, não foi. Mas de comportamento. Mas de comportamento assim, foi diferente. E tem de partir do comportamento, né, Léo, a evolução coletiva. Lógico. Porque se não tiver o mínimo comportamento, a competição e tudo mais, a evolução competitiva não vem. E coletiva. Mas o time precisa estar o tempo todo nessa pegada. Claro. Eu acho que essa é a questão, né? O ponto é que assim, até outro dia tinha uma teoria bem comprada por muita gente. Mas é que o time escolhe o jogo. O time no Brasileiro... Essas rodadinhas comuns aí de brasileiro, né? Não, mas na Copa... Aí chega na Copa, o Defensores del Chaco e entra daquele jeito. Você não escolheu esse. Se você não escolheu o jogo da Libertadores, você vai escolher qual jogo, né? Então, isso obviamente caiu por terra naquela situação. Acho que o trabalho tem muitas deficiências. O Flamengo é um time que comportamento sem bola não dá para aceitar. Eu acho, se o lance do gol do Botafogo fosse uma coisa isolada, vá lá. Mas, assim, esse tipo de lapso, transição defensiva inexistente, o pós-perda que tinha que ser muito melhor para o time jogar da maneira que joga. Com exceção do Léo, a saída de bola ainda é um problema. Sim. O Léo Pereira tem que resolver muita coisa ali, mas porque a saída como tudo ainda é problemática também. O que eu acho que assim, um acerto específico de hoje, você pode falar, mas o Flamengo só jogou pela esquerda. Sim, mas o Botafogo estava te convidando para jogar por ali. Né? Hoje, como você não ia jogar pela esquerda, né? Hoje eu acho que foi uma coisa muito óbvia forçar o jogo o tempo todo por ali. Né? As decisões do São Paulo, ele é bom treinador. Isso ninguém discute isso. Você está discutindo a personalidade que acaba interferindo numa questão que deveria é técnica e de ambiente de grupo. Por exemplo, essa formação é Wesley bem aberto na direita, Bruno Henrique bem aberto no corredor esquerdo, você tem o Pedro, Gerson chegando, Vitor Hugo dá suporte para isso no meio de campo, depois entrou Everton Ribeiro, que é outro tipo de jogador, mas é Vitor Hugo com o Alan e o Pulgar fazendo muito bem essa entrada na linha, quando necessário, na linha defensiva, subida para o meio de campo, ele faz muito bem esse movimento. E o Ayrton Lucas, num jogo que é chato para ele. O Ayrton Lucas é o jogador de você esticar uma bola, de dar profundidade. Com o Bruno Henrique aberto não dá. Aí ele é obrigado a quê? Você tentar tirar dele o máximo que puder de um jogo no meio de campo. Então, é um cenário que dá para evoluir nesse cenário? Dá.
com este foguete que a gente tá vendo, que o Bruno Henrique acabou, né, finalizando mal. Agora, só por outro lado... É isso aí, nação. A gente reagiu aqui a um trechinho do Mesa Redonda aqui, do Linha de Passe, onde eles falaram da vitória do Mengão. É isso aí, ganhamos do Botafogo, né? Uma vitória muito importante pro time do Mengão. E peço que você deixe seu like se você gostou, deixe seu comentário aí. E muito obrigado por assistir. Valeu!